Nós estamos hoje no nosso último tema sobre humanos e pecadores. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do pecado. Como vamos entender a questão do pecado e porque todos os dias nós precisamos ou confessar ou ser disciplinado por causa dele. E nós vamos aprender que confessando, falando com Deus acerca dele, é bem melhor. Como nós começamos a nossa aula hoje também na EBD, falando de confissão. Mas o nosso caso aqui é trabalhar mais a culpa mesmo do pecado, né? Um pouquinho diferente do que trabalhamos ontem à noite, que falamos diretamente sobre a questão da culpa e como ela afeta toda a nossa vida, todo o nosso contexto de vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do pecado. E com isso nós vamos entender sobre a definição, as variações e como ele nos atinge e também como nós podemos combatê-los através do poder de Deus que em nós habita. E para tanto eu gostaria de pedir que abram as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nesse versículo aqui nós já temos a definição do pecado. Infelizmente, os pregadores da nossa história eclesiástica, eles têm colocado muitas vezes a lei num patamar de inexistência. Eles não entenderam quando Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, para abrogar a lei, mas ele veio para mostrar que é possível amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que é assim que resume os 10 mandamentos da lei. E quando alguém pratica o pecado, está transgredindo o amar a Deus e ou o amar o próximo como a si mesmo. Por exemplo, quando nós idolatramos alguém ou alguma coisa, ou a ponto de divinizar pessoas ou coisas, nós estamos cometendo a latria. E existem vários tipos de latria, né? Existe, por exemplo, chocolatria. Pessoas que idolatram o chocolate, né? Eu gosto muito de chocolate, mas não existe latria com chocolate. Existe carrolatria. Pessoas que idolatram o carro, não é? Se estiver chovendo, ele não coloca o carro dele, e é do tipo que ele é capaz de carregar um tapete dentro do carro, para se alguém for entrar no carro dele, ele coloca o tapete no chão na rua, ó, limpa o pé primeiro e tal, depois você entra no meu carro, porque o meu carro não pode se sujar, porque meu carro é o meu carro, e ele passa as horas e ele beija o carro, ele abraça o carro. E eu não sei se você já viu algum vídeo assim, mas eu já vi pessoas exatamente de pegar e fazer um cemitério, literalmente, para o seu carro pegar. O seu carro não servir mais, então é um carro que eu sempre amei, eu vou sepultar o meu carro, literalmente. Fazer uma vala, colocar o carro dentro da vala e jogar terra, fazer todo um ritual de sepultamento do carro. Isso é uma latria. Porque às vezes nós pensamos que transgredir a lei do amar a Deus sobre todas as coisas
é apenas quando nós não temos ídolos. Ah, mas eu não tenho nenhum ídolo, então eu não estou transgredindo. Mas nós temos a idolatria, nós temos a carrolatria, objetolatria e tantas latrias que nós temos que acabam ocupando espaço junto àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então nós precisamos entender até onde vai o amor sem afetar o nosso amor por Deus. Porque a partir do momento que o amor a coisas começa a ultrapassar a linha amarela da plataforma, onde ali começa o amor por Deus, aí começa a latria, porque começa a tomar o espaço de Deus na nossa vida. E é por isso que João ele define o pecado dizendo: porque o pecado é transgredir a lei. O pecado é quando nós mentimos, aborrecendo o nosso irmão, dizendo que nós o amamos como amamos a nós mesmos. Mas nós pontuamos a dedicação que nós fazemos a nós mesmos e percebemos que nós não fazemos as mesmas coisas pelo nosso próximo. E nós precisamos entender a diferença de caridade e esmola. Precisamos entender isso. Eu já falei isso algumas vezes, que quando o Senhor está dizendo que é para nós amar o próximo, não é exatamente sairmos amando todo mundo aí fora, e qualquer pessoa que chegou aqui e ficou do meu lado, eu já vou dizer: só porque você está do meu lado eu tenho que te amar, eu já te amo. Não sei nem quem é. Próximo não é alguém que chega perto, é alguém que convive. Teu próximo é a pessoa que você convive, porque para você amar alguém como a você mesmo, você se conhece? Você se conhece, sim ou não? Então como que você pode amar alguém que você não conhece? Não, o próximo que você ama é aquela pessoa que você conhece, que você sabe quem é. Você sabe quem é, você o conhece. Não é um estranho. A própria palavra diz, Deus diz: eu amo aos que me amam. Ou seja, Deus ama aqueles que Ele conhece também. É por isso que vai ser fácil alguém chegar batendo na porta: Senhor, abre a porta, e Ele dizer: não vos conheço. É impossível nós não conhecermos alguém que nós amamos muito. Não dá, nós conhecemos a voz, e pela voz diz: eu sei quem é, está chegando. Olha, uma pessoa muito querida, né? Como nós dizemos para alguém: eu te amo, né? A língua espanhola, eles não dizem eu te amo muito, eles dizem eu te quero muito, né? Então, quando nós dizemos que amamos, nós dizemos que são pessoas que nós queremos mesmo, muito. Queremos do nosso lado, pessoas que nós sentimos falta quando está ausente, que nós sentimos saudade quando está distante, e que nós lembramos quando parte desta vida para outra. Então, diante disso, nós precisamos entender alguns pontos. O primeiro deles é: negue a existência do pecado e você destruirá toda a chance de arrependimento. Se dissermos que não há pecado, nós estamos destruindo toda a oportunidade que alguém que peca tem de se arrepender. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano da salvação. Ou seja, se não entendemos e assumimos que o ser humano é corrupto por natureza, nós vamos dizer que o plano da salvação foi uma mentira, que ele nunca existiu ou ele não tem valor nenhum. Mas lá em Gênesis capítulo 8, depois de Noé sair da arca, Deus disse que o coração do homem é mau desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento o coração do homem é mau.
Então, ou seja, Deus está dizendo, o homem vai sempre falhar. E se cada vez que o homem for falhar, eu vou destruir, eu não vou parar de destruir o homem. Então ele disse assim, então o que aconteceu agora, nunca mais vai acontecer sobre a face da terra. Ele escolheu outra forma de se relacionar com o homem. Destrua a noção da culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Ou seja, se nós não assumirmos que nós temos culpa, se nós não assumirmos que nós falhamos, nós estamos dizendo, somos deuses. Conseguimos salvar-nos a nós mesmos e não precisamos de um Salvador. São coisas exatamente que jamais nós podemos fazer. Nunca podemos negar a existência do pecado na humanidade. Nunca podemos anular a instrução, o ensino sobre a corrupção humana. E nunca podemos destruir a noção da culpa pessoal do pecado do ser humano. Não devemos negligenciar esse tema só porque não cai bem aos ouvidos dos ouvintes contemporâneos. Ou seja, a maioria das pessoas, pregadores do Evangelho, estão assumindo os púlpitos das igrejas, mas estão escolhendo não falar nada acerca do pecado. Com medo exatamente de esvaziar os seus templos, com medo exatamente das pessoas não voltarem mais ou desagradá-los dos seus sermões. Não se fala mais sobre pecado, arrependimento, sobre confissão, sobre disciplina. Mas como o ser humano, ele tem o hábito de acostumar-se, de se adaptar nas coisas. Nós somos, por quê? Porque nós somos seres adaptáveis. Nós conseguimos viver a cada ano em 4 estações. E passamos muito bem por todas elas, às vezes reclamando, é claro. Mas eu estou dizendo isso no geral. Nós conseguimos. Quem gosta de inverno passa muito bem o inverno, e quem não gosta do inverno também passa bem o inverno. Porque ele consegue passar toda a estação e chegar até a primavera e o verão. Quem não gosta dos ventos de outono reclama das folhas secas que caem e todo dia tem que varrer a folha, mas consegue passar e chegar até o outro lado da estação de inverno. Nós somos adaptáveis. Nós saímos daqui e nós vamos para a Cordilheira dos Andes, passar uma semana e voltamos vivos de lá. Nós nos adaptamos lá. Nós voltamos vivos. Passamos frio, é muito frio, mas nós voltamos vivos de lá. Nós somos seres adaptáveis. Sabe o que significa isso? Nós somos acumuladores de alguma forma. Já deu uma olhadinha lá no seu guarda-roupa? De vez em quando você não tem que criar coragem, vamos dizer assim, para ir lá e dizer, eu preciso dar uma baixa aqui, né? Eu preciso dar uma baixa aqui, porque tem muita coisa acumulada aqui, não é assim que nós falamos? Nós somos acumuladores. Nós guardamos coisas. Nós colecionamos coisas. Tem coisas que nós guardamos com carinho. Nós temos conosco e guardamos com carinho. Está lá, acumulado, às vezes enche de pó, mas está lá, deixa lá, está guardado. Se não falar constantemente acerca do pecado e do arrependimento, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos acumular pecados. Nós vamos guardar. Por quê? Em primeiro lugar, nós vamos nos adaptar ao pecado. Em segundo lugar, nós vamos guardá-los, porque nós vamos começar a amá-los, a gostar dele, como nós gostamos dos objetos da nossa casa, e nós vamos começar a guardar pecadinhos. E daqui a pouco nós estamos com uma montanha de pecados guardado e nunca nos arrependemos dele. E por falar em arrependimento, eu já quero adiantar o que nós estudamos hoje, só lembrar, né, se não estavam todos aqui enquanto falávamos, que arrepender não é apenas sentir a tristeza pelo praticado, é mudança. A palavra arrepender-se vem do grego metanoia, mudança, noia, mentalidade.
mentalidade, pensamento, mudança radical de vida, mudança radical de pensamento. Então, o verdadeiro arrependimento é quando nós praticamos algo, sentimos a tristeza por este erro praticado e nos arrependemos, prometendo a Deus que não vamos praticar mais, sem reincidência. Precisamos entender isso. Então, nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre isso e entender que a raça humana é falha, é frágil. Nós vamos falhar amanhã, ou talvez hoje, antes de acabar esse dia. Nós já estudamos sobre o nascimento do pecado, como acabamos de falar. O coração do homem é mau desde o seu nascimento. Mas hoje nós pretendemos refletir um pouco mais sobre o que é e quais são as consequências dessa atitude, dessa ação chamada pecado. O objetivo é refletir sobre a sua essência para entender e nos afastarmos cada vez mais dele. É possível afastarmos do pecado. E sabe como é possível? O Espírito Santo habita em nós para nos ajudar. Nós praticamos pecado porque nós somos teimosos. Mas sempre que alguma coisa errada está diante de nós, que nós vamos praticar, o Espírito Santo diz: você tem certeza? É isso mesmo que você quer? Você está certo de que você vai fazer isso? Você está certo de que você vai praticar esse ato errado? Olha, eu vou ficar muito triste com isso. Deus também ficará muito triste. Por que você não desiste? Por que você não desiste? Mas aí sabe o que acontece conosco? A natureza humana, coração mau, grita mais alto. Não vai, você consegue, vai, você consegue. É mesmo, eu consigo. Aí a gente vai lá e erra. Aí a gente vai lá e pratica o erro. E o Espírito Santo disse: agora você vai ver o que vai acontecer. Porque na mesma hora a tristeza de Deus é transmitida para nós. Nós vamos sentir a profundidade dessa angústia, dessa tristeza. E como eu disse hoje à tarde, aí entra uma vergonha muito grande no nosso coração, que nós não temos coragem de ir lá e sentar no cantinho e chorar amargamente. E dizer: Deus, primeiro pecado, antes de cometer o ato, a minha desobediência à voz do Espírito Santo. Primeiro pecado, porque Ele me avisou que eu não deveria fazer, mas eu desobedeci. E o segundo pecado foi o ato em si, Deus. Eu transgredi a lei. Se é lei, eu sei que eu não posso fazer. Nós vimos muitas pessoas reclamando: para que tanto radar na cidade? Né? Mas para que tanto radar? Para que tanta lombada nessa cidade? Se nós pegarmos as pesquisas sobre os acidentes que acontecem, sabe o que nós vamos concordar? Está faltando radar na cidade. Está faltando lombadas eletrônicas na cidade. Porque ainda tem muitas pessoas morrendo por causa da velocidade alta. Mas a via está dizendo que a velocidade máxima é 60 km por hora e tem alguém dobrando essa velocidade. O último acidente trágico que nós vimos em Guarulhos, o velocímetro do carro parou em 150. Foram 7 pessoas mortas por causa de uma velocidade de 150 km.
R$500, vamos dizer assim. Qual é o valor de uma vida? Porque quando nós falamos do valor de uma vida, querido, qual é a perspectiva de vida que essas pessoas têm? Qual é a perspectiva de vida delas? Talvez sejam pessoas de 30 anos que poderia viver o que Moisés disse, o que passaria sem enfado e canseira, quando ele disse 70, ou seja, tinha mais 40 anos para viver, e foi interrompido ali por causa de uma velocidade de 150 quilômetros. Mas eu quero dizer para você que quando você faz isso, você está pecando. Sabia? Somente contra o Estado? Não. Porque você sabe do risco, não sabe? No mínimo você vai machucar ou causar um prejuízo a alguém. E aí eu pergunto, se você está amando o próximo como a si mesmo? Não, você colocando a sua vida em risco, você não está nem se amando. Quanto mais amando o próximo. Então nós precisamos tomar cuidado com tantas coisas que nós fazemos conosco. São tantas coisinhas, porque pecado, queridos, não é você sair aqui e ali no bar e pedir uma garrafa de cachaça, colocar em cima da mesa e sair de lá cambaleando. Não é isso. Não é os homens que estão aqui dentro, chegar e levar a esposa para casa e dizer eu vou ali, já volto e sair, e sair, passar a noite com ela. Não, eu acho que você não tem coragem para transgredir dessa maneira. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. O grande problema do pecado é que ele vem exatamente como o que a Bíblia chama de argueiro. Isso aqui. Você chega no móvel da casa, precisa fazer uma faxina nessa casa. É isso aqui que Jesus disse, ó. Em vez de você tirar a estaca do olho do seu irmão, tira isso aqui do seu. Esse pozinho, bem fino. Mas você imagina esse pozinho indo acumulando. Ele vai acumulando. Ele vai acumulando. Daqui a pouco chega as baratas para somar com ele. E daqui a pouco chega as aranhas para somar com ele. E daqui a pouco chega as lagartixas para somar com ele. E daqui a pouco chegam os ratos para somar com ele. Sabendo da existência dos ratos, chega também as cobras para somar com ele. E aí vai somando. E daqui a pouco chegam os escorpiões para somar com ele. Mas aí daqui a pouco a janela da casa começa a apodrecer. A janela da casa começa a apodrecer, alguém olha e vê que a casa é velha, está abandonada, cheia de pó, cheia de aranha, aí joga uma pedra no vidro. Pá! Quebrou o vidro da janela. Aí o que começa a acontecer? Alguém passa aquela casa abandonada, está com um copo descartável ou uma lata de refrigerante amassada, é lixo. Aí ele olha para o canto, está tudo limpinho aqui, ele olha para a casa abandonada, a janela aberta, o que ele faz? Pum, joga lá dentro. Vai acumulando pecado. O grande problema nosso é exatamente isso. Só uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma coisinha de lá e outra coisinha que daqui a pouco nós temos uma montanha. Sabe aquela história que é de grão em grão que a galinha enche o papo? É disso. É de coisas que nós temos certeza que nós podemos, nós somos capazes de evitar, muito mais agora que nós temos o Espírito Santo. Mas sabe qual é a primeira coisa que nos leva a transgredir a lei? É nós não valorizarmos essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Não valorizar isso. Porque quando nós valorizamos, nós temos a ajuda dele, a contribuição dele para nos desviar do pecado. E esse pecado ele começa a causar um efeito terrível na nossa vida, porque daqui a pouco nós começamos a nos desanimar na fé, e aí a gente
começa a encontrar defeitos. Primeiro defeito, todo dia a mesma coisa. Todo domingo culto, todo domingo pastor falando, todo domingo ministério de louvor cantando aquelas músicas, aquelas mesmas e tal, e que é isso, que é aquela coisa, todo dia a gente vai e volta, tá? Eu estou desanimado. Mas a gente começa a estar desanimado, mas sabe o que acontece? A gente começa a usar um membro do nosso corpo. Qual é ele mesmo? Eu estou desanimado e é culpa de vocês. O problema não está comigo. O problema está com vocês, é uma frieza, é um gelo, sabe? Não tem uma coisa diferente, é a mesma coisa, é tudo, sabe? Do mesmo jeito, tal. E aí, justificativa. Acho que eu vou visitar algumas igrejas aí para ver. Vai que, né? Aí você chega lá. Está do mesmo jeito a igreja. Aqui também está frio, eu vou para o outro. Aqui também está ruim. Eu vou pro outro. Diz que o cantor fulano de tal vai vir cantar. Eu vou lá. Olha, aqui está melhorzinho um pouquinho, mas também não está lá essas coisas. Porque o problema não está no lençol da vizinha, está na vidraça que não se limpa. O desânimo está comigo, e se eu não assumo isso, eu fui acumulando pozinho, e chegou a lagartixa, chegou a aranha, chegou a barata, chegou o rato, chegou a cobra, e alguém começou a jogar lixo, e aí de repente agora, eu que era a casa de Deus, templo do Espírito Santo, onde Deus habita, me tornei uma casa abandonada, onde todo mundo joga o que quer jogar, onde todo mundo aí daqui a pouco vem aquele caminhão de entulho, e vem que aquele terreno está abandonado, o que ele faz? Joga todo o entulho lá dentro, madeira velha, pedras e resto de construção, e vai acumulando essa coisa dentro dessa casa abandonada. O pecado é isso. Ele não chega já derrubando tudo, com uma máquina gigante dizendo eu sou pecado e vim destruir você. Não, o efeito vai acontecendo aos poucos. É por isso que ele começa com inhos, pecadinhos, coisinhas. O não tem nada a ver, o que isso aqui, não, o que é isso? Não, isso aqui é coisas que não, e aí de repente a gente vai acumulando esse pozinho, porque é como se a gente chega aqui, é só um pozinho, não, isso aqui depois sai, não vai sair, se a gente não pegar o espanador e ir lá, ou quem sabe pegar um pano com álcool, algum material assim não corrosivo, e pegar e limpar e dar, e sentar ali, dar uma caprichada, não vai sair, ele vai acumular. E se ele acumular, daqui a pouco o sono começa a não sair com perfeição. Mas aí, de repente, o instrumentista começa a dizer, alguém mexeu nesse instrumento. Ele nunca vai assumir que ele não limpou, ele vai começar a dizer, alguém mexeu no meu teclado. Ô Melissa, você usou esse teclado? Você fez alguma coisa nele? Porque ele não está funcionando direito. Não, eu não mexi, não sei o quê. Mexeu sim, porque só eu e você que mexe nele, ele está sempre em casa, então. Ou então eu deixei ele lá na igreja, alguém mexeu. Ninguém mexeu, acumulou sujeira. Foi sujando e não foi limpando, foi sujando e não foi limpando, foi sujando e não foi limpando, e agora acumulou sujeira. Precisamos entender isso. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos lutar contra os nossos pecados internos. Aqueles que nascem no coração, que nascem no pensamento. Vamos começar a cuidar. Não descuidemos de tratar dos nossos pecados internos. Não temos que cultivar a cobiça, a sede por poder, sabe? Aquela coisa de dizer, aconteça o que acontecer, mas eu vou chegar onde eu quero, nem que eu tenha que passar por cima de milhões. Sabe aquela sede desenfreada pelo poder? A raiva. Uma coisa é a ira, outra coisa é a raiva. Você já viu alguém dizendo assim, olha, nós vamos, tal dia vai ter vacina contra a ira? Você já viu isso? Vacina contra a ira? Não existe. Mas existe vacina contra a raiva, não existe? Existe vacina contra a raiva até para animais.
Porque uma coisa é a ira e outra coisa é a raiva. A raiva mata. A ira é controlável. A ira, o grande problema dela é só o excesso, o exagero. Mas irar é bom. Nós só conseguimos pregar o Evangelho se nós irarmos contra o diabo e o que ele está fazendo com os nossos semelhantes. Senão nós não vamos batalhar contra ele, uma vez que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. É normal nós irarmos se você passar e ver alguém pegar um cachorrinho e pegar um pedaço de pau e espancar ele até a morte. Você vai fazer festa, aplaudir, entrar no Coliseu, sentar na arquibancada e ficar aplaudindo o sacrifício? Não, você vai ficar com raiva. Da mesma forma você vai ficar com raiva se você vê um homem na rua e pegando, irado, aliás, se você vê um homem na rua batendo, espancando a sua esposa ou filha ou uma mulher estranha. Mesmo que você não tenha poder de fazer alguma coisa, mas você vai ficar irado. Mas se você ficar com raiva, aí você vai tentar fazer alguma coisa. Você vai pegar qualquer material pontiagudo, vai ficar cego e vai partir para cima dele. E você não vai chegar perto dele, ou você larga ele, ou você larga ela, ou você para de bater no cachorrinho e te fura. Não, você vai mirar no coração dele, vai chegar lá e pegar o objeto pontiagudo e vai fazer assim, é assim é, pô! Aí, morreu. Naquele momento que você feriu, você descarregou a raiva. Aí você volta ao estado normal. Quando você volta ao estado normal, a pergunta é: o que foi que eu fiz? O que foi que eu acabei de fazer? O que foi que eu fiz? Eu matei um ser humano. Tudo bem que o que ele estava fazendo não é certo, mas eu fiz pior, eu matei ele. E aí vem aquela coisa, a mente acusando, né? Você é assassino, você é assassino, você é assassino, você é assassino. Aí a primeira intenção, a mente começa a acusar. E a gente tem que correr. Já perceberam isso? Quando a mente começa a acusar o ser humano de uma coisa, a tendência é: eu preciso correr, correr muito, correr muito, e correr muito. E toda pessoa que ele olha parece que está indo atrás dele. Toda pessoa que ele vê, se ele vê uma outra pessoa correndo, ele corre mais ainda, porque está vendo, eu preciso fugir desse flagrante, ou até me esconder. Tomara que ninguém tenha me visto, para que eu não seja condenado, porque eu descarreguei a minha raiva em alguém. Nós precisamos nos libertar. Nós não podemos cultivar essa raiva. Nós não podemos cultivar a falta de perdão. Temos que aprender a liberá-lo. Perdão é um remédio que cura você mesmo. Eu já falei sobre isso. Na nossa reunião de casais na terça-feira eu disse sobre isso. Perdão não é você perdoar a outra pessoa para ela ficar bem. Muitas vezes ela nem vai ficar bem, ela nem vai aceitar o seu perdão. Perdão é um remédio que você toma para curar a sua própria amargura. É você ficar bem quando você libera. É como se você estivesse passando mal e com o estômago cheio, e você tem que pôr tudo aquilo para fora para você ficar bem. Perdão é isso. Perdão não é para outra pessoa, porque nós ficamos pensando exatamente assim: Deus, ele olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, isso estava angustiando Deus, e por causa disso ele disse: eu preciso perdoar. Para mim me relacionar com o ser humano, eu não posso esperar que eles me peçam perdão, eu que tenho que me antecipar, eu que tenho que ir. Aí o que acontece? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele se antecipa para resolver o problema. Perdoar é exatamente isso. Não importa o que foi feito, é antecipar para nós nos estarmos bem. Perdoar alguém que matou um membro da sua família não o livra das consequências do pecado capital.
Não é chegar para o juiz e dizer, juiz, deixa para lá, não julga não, deixa assim mesmo, já morreu mesmo, está de volta. Não, existe uma lei e essa lei é exatamente para ser executada, mas isso não significa que eu tenho que guardar aquilo dentro de mim, ficar corroendo por dentro e desejando, não, eu queria que esse infeliz morresse também para ele ver o que é bom e tal, e ficar com aquele desejo de vingança, porque isso já não é ira, isso é raiva. E se você continuar com essa raiva, sabe o que vai acontecer com você? Morrer. Você morre de raiva, porque a raiva mata. E a pessoa que te ofendeu vai continuar viva. E vai ter o prazer de não te ver mais nunca. Pensamentos impuros. Imaginando serem coisas inofensivas, ou seja, todas essas coisas que acabo de citar, é o pozinho que, se nós acharmos que é inofensivo, que não precisa espanar, que não precisa limpar com álcool muitas vezes, que nós achamos que é só um pozinho. É a mesma coisa, por exemplo, de você ver a formiguinha está lá e entra no açúcar e vai embora e tal. É só uma formiga. E você deixa, é só uma formiga. É só uma formiga, não é só a formiga. Mas a formiga é inofensiva. Quem diz até a formiga é bom para os olhos, é inofensivo. Ela vai lá no lixo, caminha em cima do lixo, vem com os pezinhos sujos, ou você pensa que ela vai limpar os pezinhos, lavar para entrar no seu açúcar? Ou você pensa que ela vai lavar o pé para entrar no seu doce? Não, do jeito que ela vem, ela entra lá e deixa lá um micróbiozinho lá, uma bactériazinha lá, e você não sabe de onde veio essa bactéria, de onde ela trouxe. Então ela chegou ali, tem que matar essas formiguinhas aí. Infelizmente elas vão ter que morrer para elas não te matar, né? É a lei de quem vence que é o mais forte. Porque se elas tiver, agora se você chegar lá na floresta e ela está lá, deixa ela lá viver, não precisa mexer não. Ela está lá e é bom para a natureza elas lá, ela só não pode estar na nossa habitação. Até porque nós já invadimos o território delas. Elas têm que estar morando embaixo da nossa casa, já percebeu? Ou seja, então nós construímos em cima da casa delas. E é por isso que ela vem na nossa casa, porque nós estamos em cima da casa delas. Invadimos o território delas. O grande perigo desses pecados é que são facilmente camuflados, né? E podem tornar-se habituais, reincidentes. Pratica hoje, pratica amanhã, tem problema não, tem nada a ver, é implicância da igreja e tal, e vai. Temos de constantemente confessar as nossas culpas, quer diante de Deus, quer diante dos homens. Identificar o que nós fizemos contra Deus. A latria, por exemplo, é algo contra Deus. A falta de liberar perdão, de amor ao próximo, é contra o nosso irmão. E aí nós temos que conversar com ele. Tiago 5,16 diz: confessem as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aqui nós temos um problema. Ou não? Temos. O grande problema hoje para nós chegarmos para alguém: olha por mim, porque eu fiz algo que desagradou a Deus e eu estou muito triste, estou muito angustiado por isso. Você pode orar comigo? Posso. Você não sabe quem veio aqui hoje. Você nem imagina quem veio aqui. Quem? Fulano de tal. Sério? Que bênção, ele veio aqui. Mas você não sabe da maior. Ele veio aqui para me orar comigo porque ele pecou. Sério? Aquele lá que pega? Aquele lá que é uma bênção? A semana passada eu estava vendo 2 vídeos do pastor Jimmy Swaggart. Um vídeo em que ele estava pregando uma mensagem grandiosa, uma mensagem maravilhosa sobre arrepender dos pecados, confessar os pecados. E o outro vídeo em que ele confessa o pecado dele, em público, num canal de televisão, em rede mundial. Ele chega para dizer: Deus, eu pequei contra o Senhor. Meus irmãos, eu pequei contra vocês.
Eu preciso do seu perdão. Igreja, eu pequei contra a minha igreja. Meus ouvintes de todo mundo que me assistem pela televisão, eu pequei contra vocês. Mas sabe o que acontece? Nunca mais ele foi o mesmo. Culpa dele? Não. Culpa de Deus? Também não. Culpa nossa. Nós não aprendemos a perdoar com o perdão de Deus, porque nós precisamos primeiro aprender a amar com o amor de Deus. As pessoas começavam a não ir mais, ele pregava em estádios, de tão grande era a multidão, e as pessoas começam a dizer, não, depois disso para mim não tem mais crédito, eu não acredito mais. Depois do que ele fez eu não acredito mais. Quem me garante que ele se arrependeu de verdade? E quem disse que nós temos que nos preocupar se foi verdadeiro ou não o arrependimento? Quem disse? Mas nós temos aqui no Brasil, por exemplo, cantores que já chegaram diante do povo para confessar os seus pecados, falaram dos seus erros, mas ele não conseguiu mais cantar como cantava, ele não consegue mais se apresentar, porque o povo já não acredita mais. O povo que chamava ele de irmão, que estava lá, que ia até no show, assobiava e dizia, glória a Deus, amém, aleluia. Mas hoje não faz mais isso. Mesmo ele dizendo, eu errei, eu pequei, eu não deveria ter agido assim. Aí Deus já olhou para ele e já disse assim, muito bem, servo bom e fiel, você confessou o seu pecado, está perdoado. Não falemos mais nisso, porque eu estou lançando no mar de esquecimento. Nós precisamos aprender a confessar as nossas culpas, e é para ser perdoado, para orar por perdão. Porque depois que aprendeu esse negócio de excomungar, né? Porque a igreja evangélica faz isso. Fulano pecou assim, tira da comunhão. Excomungar é tirar da comunhão. Tira da comunhão, afasta da comunhão, afasta. Como se diz, o pior não é só afastar da comunhão, o pior é abandonar fora da comunhão. Porque aí todo mundo diz, aquele lá é o que pecou, é o pecador, aquele lá. Aquele lá é o pecador da igreja, está lá. Aí ninguém se aproxima, ninguém ajuda, ninguém vai na casa visitar, ninguém vai orar juntos, porque ele está dizendo, orai uns pelos outros, para que os pecados sejam realmente perdoados. Lutemos contra os nossos pecados externos. Não podemos deixar de lutar contra os pecados mais visíveis que praticamos. Sem dúvida, quando cobiçamos e caímos nesses pecados, precisamos nos arrepender e deixar sua prática. Tem muita gente caindo nesses pecados: adultério, homossexualidade, aborto. Agora que todo mundo está lutando para ser legal, né? Quantas pessoas que conhecem Deus, têm intimidade com Deus, que vai achar que essa legalidade veio do céu, né? E vão começar a praticar isso. Vão achar que a homossexualidade é uma legalidade que veio de Deus, né? Porque hoje estão achando assim, né? Eu achei muito interessante um vídeo que eu vi no Facebook em que um travesti estava dizendo: gente, vamos parar com esse negócio, isso é culpa nossa. Deus fez homem e mulher. E eu estou falando, eu sou travesti e eu sei disso, que nós estamos errados, que nós estamos... Aí eu falei assim, é como se ele estivesse confessando, olha, nós estamos errados. E ele estava fazendo uma crítica exatamente sobre essa onda agora de dizer que Jesus é a rainha do céu, que Jesus é travesti sim, e você precisa tomar muito cuidado, porque tem muito crente reproduzindo essas matérias, né? Vou compartilhar isso, olha que absurdo, vou compartilhar. É absurdo, não compartilha, não cultiva o absurdo. E se alguém mandar para você, vai lá e oculta da sua página. Não deixa o seu amigo da sua página ver isso, oculta. É assim que eu faço. Alguém mandou, eu vou lá e clico lá e ocultar da minha página, oculta. Ninguém vai ver isso aqui na minha página, não é para isso. Eu não vou multiplicar isso. Porque é assim que a gente começa a acumular. É preciso. A promiscuidade, a pedofilia, né? Estão querendo dizer que a pedofilia é doença, né? Pedofilia é uma doença. Coitada das crianças então, né? Que vai ter que suportar doentes agora. Até então não era doença, agora é doença. Descobriram agora.
Mas então já tem hospital. Quando descobriram que o coração podia adoecer, criaram o hospital do coração. Quando descobriram que a hanseníase era um tipo de lepra, criaram o hospital da lepra. Quando descobriram a AIDS, criou o hospital da AIDS. Então tomaram que cria também o hospital do pedófilo, interna ele lá e deixa ele lá até ser curado. Porque dizer que é uma doença e deixar ele solto, né? Espalhando a doença dele para as crianças. Mas para isso, para Deus não, queridos. Para Deus isso continua sendo um pecado. Para Deus não tem esse negócio de doença, não. A mentira, a idolatria, ou qualquer tipo de latria, como eu disse, a desobediência quanto aos planos bíblicos de Deus para nós. Quer ver que todo mundo aqui está em pecado? E todo mundo precisa se arrepender? Descanso. Descanso. Todo mundo aqui em pecado. E agora eu estou apontando meu pecado, todo mundo. Porque você nunca consegue parar. É por isso que essa dorzinha que fica perturbando você o tempo inteiro, não fica pensando que é outra coisa, não. É desobediência mesmo. É a dor da desobediência. Dor da desobediência. De não relaxar o corpo, de não parar. Porque parece que Deus mudou. O Deus que nós estamos servindo agora não é aquele Deus que disse assim: olha, vocês vão trabalhar 6 dias e o 7º dia vai descansar, vai cessar. Descansar do Shabá é cessação. Não é apenas parar e fazer assim: vou descansar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu levanto, vou tirar um cochilo aqui, daqui a pouco eu levanto e continuo a fazer. Não, é cessar, é não fazer nada, a não ser caridade. Mas aí você trabalha de segunda a sábado, e aí quando é domingo quer lavar roupa, quer fazer faxina. Aí Deus olha lá e diz: hoje não é o dia da cessação? Não é o 7º dia? É o dia da cessação. Por que você está fazendo isso? Por que você está trabalhando? E aí sabe o que acontece? Daqui a pouco a coluna diz: ó, você vai ter que ir para o cativeiro aí para mim melhorar. Aí o médico vem e coloca no cativeiro. Vai no médico, o médico fala assim: ó, eu vou paralisar você, você vai ficar 40 dias, né, uma quarentena, sem fazer nada, só deitar. Aí o médico sabe que você não consegue mesmo, aí ele pega e amarra você numa cama lá do hospital e deixa lá. Aí quando ele diz: agora você descansou, aí ele pega e dá alta para você voltar para casa. Sabe como chama isso? Cativeiro. Cativeiro. É isso. Porque desobedece. A gente desobedece tomando refrigerante. Deus fez isso aqui para suco e fruta. Isso aqui dentro. Suco e fruta. Deus fez isso aqui para grãos, para frutas, para sementes. Aí você, por exemplo, você come semente de abóbora? Ó, só a diva come semente de abóbora. Você joga semente de abóbora, mas come batata frita do McDonald's. Não é? Ou seja, não sabe exatamente o poder. Você não sabe o poder que a semente de melancia tem para os rins, por exemplo. Aí depois fica: ah, é pedra no rim, jogou a semente de melancia fora. E vai lá e fica comendo, tomando suquinho cheio de grãozinhos e juntando os grãozinhos lá dentro. E aí o grãozinho vai juntando um grãozinho por cima do outro e daqui a pouco tem uma pedra lá. Eu mostrei para a Wanda outro dia um vídeo no Facebook de uma pessoa que pegou um copo, a garrafa de Fanta, e pegou a Fanta, colocou dentro do copo, pegou o guardanapo e começou a mexer lá, e mexer, e a tinta foi pintando o guardanapo, sabe aquela coisa de você tingir, e foi tingindo, até ficou transparente o refrigerante. Aí aquilo tudo lá vai para onde? Para onde? Mas é bom demais. É bom demais. Fora se você pegar ele e colocar no copo, colocar na panela, colocar no fogo e deixar ferver, depois você vai ver o tanto de açúcar que tem lá, que você não precisa desse tanto de açúcar em 200 ml de refrigerante, mas você está lá e você bebe.
bebe. Aí daqui a pouco tá, mandou aqui, ai Senhor, misericórdia, Senhor, o Senhor vai curando aí, Senhor, repreende aí, Senhor, tem misericórdia, Senhor, o Senhor fala, não mandei você desobedecer? Eu mandei você desobedecer? Não. O Senhor disse que não era para comer gordura, a gente vai lá e enfia gordura para dentro. Aí daqui a pouco o coração começa a ficar mais lento, e começa aquela coisa, Senhor, misericórdia, Senhor. A partir agora não, Senhor. Não, quer não? Então continue comendo gordura. A gente desobedece, a gente vai embora, vamos comer. Né? Vamos lá, tá bom demais, é maravilhoso. Não é? Comer carne, tem que comer carne e ficar pelo menos uma hora sentado lá tranquilo, até fazer uma boa digestão, não. Já come carne, já deita de barriga para cima, já tira aquela soneca e daqui a pouco está lá, naquela barrigona, juntando gorduras, pneus aqui do lado, e aí acha que não. Senhor, eu comi um churrasco, o churrasco estava bom, mas eu passei mal a noite toda. Desobediente, tá? Querido, Deus cuidou de nós de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que a nossa saúde está exatamente na nossa alimentação. A nossa saúde está na nossa alimentação, mas a nossa morte também está nela. A nossa morte está nela também. E nós estamos escolhendo exatamente a alimentação que mata. Nós estamos comendo o que mata e não o que dá vida, o que dá saúde. Morrer com saúde. Você sai daqui, vai lá no Nordeste lá e você vê as pessoas morrendo com saúde. Sabe aquele velório que vai levando o morto assim, as pessoas vai tendo que ir trocando de mão, e trocando de braço, e trocando de pessoa, porque o defunto é pesado? Porque ele morreu pesado, morreu forte, com dignidade. Porque se alimenta bem, dorme cedo, descansa, ele cuida da sua própria vida. Deus não deu esse corpo, Deus habita nele. Nós já desobedecemos ali. E sem falar exatamente que a gente não cessa. É uma vida corriqueira, é uma correria, que tem que trabalhar, porque se eu não trabalhar, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Se eu não fizer, se eu não fizer, quem vai fazer? Isso se dá, ficar orando todo, pedindo casa grande para Deus. Ficar pedindo muita roupa para Deus, ficar pedindo sapato para Deus, e agora tem que cuidar de tudo isso, e ainda quer que Deus dê conta. Deus, faz um milagre de descanso aí, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa. Né? Faz um milagre de descanso aí, porque eu preciso. Senhor, dá saúde, que eu preciso trabalhar. E Deus disse, não, você precisa trabalhar 6 dias e cessar. Não importa. Então, se uma vez que você começa a trabalhar amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo você cessa. Domingo você cessa, não faz nada. Adora a Deus, faz uma comida especial para a família e qualquer outra coisa, só se estiver ligado a caridade. Você vai fazer a faxina na casa de alguém que está em cima da cama doente, aí pode. Fora isso, é de cessar, gente. E a gente precisa obedecer. Precisa parar. Porque senão vai ficar a terra. Você acredita que a gente já comeu, até agora no mês de agosto, tudo que a gente tinha que comer esse ano todo? Sabia que em setembro a gente vai começar a comer a refeição de 2019? Nós vamos começar a comer a refeição de 2019. O que a humanidade tinha que comer em 2018 já comeu tudo. O que significa isso? Que a terra não está produzindo. E por que a terra não está produzindo? Porque a terra não está descansando. A terra não está descansando. Terminou uma produção, agora criou a irrigação, então terminou, uma atrás do outro, e criou o adubo, e vai adubando, e vai envenenando a terra, e vai mexendo ela, e vai revirando, e ela tem que produzir, e ela está produzindo cada vez menos. E vai chegar um dia que você vai ter dinheiro no bolso e não vai ter comida para comprar. Não vai ser greve de caminhoneiro, não. Vai ser a greve da terra mesmo.
ela não produziu, porque não estão obedecendo o descanso da terra. E aconteceu isso lá atrás, e Deus teve que pegar o povo dele e levar e internar em Babilônia, e deixar internado lá 70 anos, para eles deixarem a terra descansar. A terra precisa descansar, e quando você descansa, a terra descansa. Quando você descansa, a terra descansa. Então nós temos que entender isso. Se a humanidade rebelde que desobedece a Deus já porque não acredita nele, já não descansa, e você vai na mesma pegada, e você sofre as consequências porque vai ter que gastar depois. Ou seja, essas práticas terríveis são pecados externos que nós trazemos e fora para dentro de nós. Não pode fazer parte da vida dos santos, de modo nenhum fazer parte da vida dos santos, não pode. Então nós temos, queridos, de prestar mais atenção sobre isso. A nossa vida espiritual, de geração vindo de geração em geração, ela está em decadência. Nós estamos em decadência espiritual. A igreja ela já chegou no topo da montanha e ela está descendo. Era para ela perseverar no topo. Era para ela perseverar no topo. Quando eu digo no topo, sabe o topo que nós chegamos? De você chegar e faltar, não ter pão em casa, e o dinheiro que você só vai receber na terça-feira, você chegar amanhã na venda do seu João e falar assim: seu João, você me vende 10 pães para mim te pagar na terça. Ele chegava lá e pegava 10 pães, te dava e anotava lá no caderno, tinha seu nome lá no caderno, e ele colocava lá 10 pães, porque ele sabia que depois você ia pagar. Hoje a gente chega lá na venda do seu João, a primeira placa que a gente encontra é fiado só amanhã. Não vendemos fiado, não insista, senão eu solto o cachorro. Por quê? E aí chega para ele e fala assim: eu sei que o senhor não vende fiado, que fiado só amanhã, mas sabe o que é? Eu sou evangélico. Ele disse: ih! Aí é que eu não vendo mesmo. Você é evangélico? Vendo não. Já passou muito evangélico aqui e já me deu calote. Ou seja, ele já generaliza. Ou seja, a igreja chegou no topo. Onde chegava numa empresa para fazer uma entrevista, aí eles falavam assim: qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Já estava 30% já contratado já. O restante era só a integração e vendo se cobria a vaga. Hoje em dia, nós estamos em decadência, não perseveramos, estamos descendo a montanha. Mas ainda tem jeito, porque arrepender é lembra de onde você caiu e volta. Tem jeito. Tem jeito para mim pessoalmente, tem jeito para você pessoalmente, tem jeito para nós que estamos aqui, tem jeito para quem está assistindo no Facebook, tem jeito. Nós podemos dizer: Deus, eu estou seguindo um caminho errado, peraí, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Então nós temos que voltar atrás e voltar a seguir a Jesus Cristo, caminhar com Ele novamente e ter certeza que caminhando com Ele, Ele sempre vai nos desviando, porque o pecado vai vir aqui, Ele desvia e a gente desvia atrás. Vem o pecado do outro lado, Ele desvia para cá e a gente desvia atrás. É assim que nós conseguimos caminhar sem pecar. O Espírito Santo nos avisando. Se nós não tivermos essa preocupação, nós vamos acumulando sim. Para nós concluirmos, tire um momento para, em oração, não é um momento para orar, para em oração e confissão a Deus, falar de pecados interiores não confessados. Principalmente os reincidentes, aquele que a gente sabe e a gente vai fazendo, sabe que não, mas a gente vai fazendo. Os reincidentes. Pecados que eles estão guardados, estão acumulados lá e a gente precisa fazer uma faxina na nossa vida espiritual. Dizer: Deus, olha, eu estou com isso aqui e eu sei que o teu Espírito tem martelado na minha mente, e eu nunca te falei sobre isso, mas hoje chegou o dia, eu vou te falar. Coloque-os diante de Deus, pedindo que Ele limpe o seu interior. Fale também de outros externos, aqueles que nós acumulamos, não é? Porque uma coisa, querido, nós devemos praticar é
a amar homossexuais, amar as prostitutas. Se nós não amarmos, nós não vamos conseguir trazê-las para o reino de Deus. O que nós não podemos é exatamente achar que é legal, é normal, como o mundo está querendo pregar esta peça. Amar os pedófilos é tirar eles da condição que eles estão. Nós sabemos exatamente quem está espiritualmente por trás disso e resgatá-los para o reino dos céus. Mas pecar por eles é quando nós achamos que é legal, quando nós concordamos, quando eles querem pregar essa peça que é uma doença e que tem que ser assim mesmo. Não. É preciso abandonar quanto antes. Se precisar, peça ajuda de um irmão maduro na fé. Ora comigo. Alguém que seja o teu amigo, que possa orar com você, que você possa falar: olha, o objetivo da minha oração é isso e isso, ora comigo. Deus vai te perdoar. E não esqueça, um dia, na vida do Senhor, seremos totalmente livres de todo pecado. Teremos um corpo incorruptível. Mas enquanto nós estivermos respirando e pisando aqui nesta terra, nós vamos falhar sim. Nós não temos que criar uma neurose, uma paranoia, de que eu não posso errar, eu não posso, eu nem vou sair de casa, eu nem vou sair, eu não vou dar uma rua porque deve dar pecar, eu não vou para a rua, eu vou desligar essa TV, porque se eu desligar eu vou pecar, eu vou desligar esse rádio, porque vai que eu vou procurar um programa evangélico, aí está passando uma música, aí o pedacinho que eu ouço eu peco, para. Isso é loucura. Mantenha a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Espírito Santo, que a gente consegue tudo. Porque Ele sabe exatamente até onde nós podemos ir e onde nós podemos desviar. É só isso que nós precisamos. E cria-se o hábito de, quando você errar, entender: hoje eu errei e eu vou falar isso com Deus. Senhor, fiz uma coisa feia hoje. Uma criança me pediu uma moeda e eu falei que não tinha, Senhor. Quando eu olhei no cofrinho ali, estava um monte de moeda. E eu sabia que aquelas moedas estavam lá. Eu só falei para ele que eu não tinha, para mim não dá para ele. Que ele fica lá no farol pedindo moeda, Senhor. Foi feio, né, Senhor, o que eu fiz? Muito feio. O Senhor me perdoa que eu fiz isso? E o dia que eu encontrar aquele menino, eu não vou dar uma moeda não. Eu estou devendo para ele agora 4 moedas. Eu vou restituir 4 vezes mais. Vou dar para ele 4 moedas. O Senhor vai olhar no nosso rosto, vai dar um sorriso e vai dizer: servo bom e fiel, esse é meu filho. Eu tenho prazer nesse filho, eu tenho prazer nessa filha. Esse é o meu filho. Errou, mas reconheceu. Porque quando você não reconhece e não confessa, imagina quem chega lá primeiro? Satanás. O acusador. Olha lá, te adoro. Tu disse que é teu filho, não é? Olha lá o que está fazendo. Vai lá. Viu lá? De onde vem Satanás? Vem de onde a terra passear por ela. Viu, meu servo Davi? Temente, né? Claro, tem tudo do bom e do melhor. Tira tudo que você não faz. Né? Acusar. Lembra de Josué? O sacerdote? Vai que você seja sacerdote. A roupa suja, imunda, pecador até as tantas. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda, Satanás, disse Miguel. Purificou o sacerdote, trocou a roupa dele e consagrou ele ao sacerdote. Se nós não confessarmos, o diabo chega na nossa frente para acusar. Então se antecipe. Confessa, porque quando ele chegar lá para falar com Deus: você viu o que João fez? Deus disse: eu vi, ele já veio aqui, já falou comigo, e eu já perdoei, e você perdeu seu tempo. Perdeu a viagem. E aí ele vai voltar com a cara de tacho, como diz o baiano. Porque você se antecipou. Então se antecipe.